Muito bom. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bom, na aula passada a gente falou sobre o método Branch and Cut e eu mostrei para vocês uma implementação, né? Feita, digamos que na unha, né? A gente implementou aqui toda essa parte aqui do Branch and Bound, né? E ainda com esse passo 5 aqui, que era o passo de adicionar cortes, né? Que aí fica o Branch and Cut, né? Só que isso aqui dá muito trabalho de fazer e pior do que isso é que, pelo menos assim, do jeito que eu fiz lá, é uma implementação bem precária, né? Fiz uma implementação bem precária, só para mostrar assim, né? Sabe, o que vocês teriam que fazer caso tivesse que implementar tudo isso na mão. Mas assim, em hipótese nenhuma, eu recomendo que vocês implementem um método Branch and Cut na mão, como eu fiz na aula passada, tá? O que a gente vai fazer geralmente, né, é usar todo esse framework que já está implementado no Solver. A única coisa que a gente vai fazer é adicionar cortes aqui, tá? Aliás, o próprio Solver, ele já adiciona vários cortes aqui, tá? Mas ainda assim, quando a gente vai resolver problemas difíceis, que tem uma estrutura mais específica, aí a gente consegue muitas vezes encontrar cortes que não vão ter lá no Solver, porque os cortes que tem no Solver são cortes mais genéricos, né? Que eles conseguem aplicar em vários tipos de modelo, né? E aí quando a gente está tratando tratando um problema mais específico, geralmente a gente consegue identificar estruturas mais específicas portanto, cortes mais específicos que não vão ter lá no Solver e que ajuda bastante a acelerar o processo. Então a única parte que a gente vai pôr a mão vai ser aqui, na hora de adicionar cortes. Tá? O resto o Solver já faz e faz muito melhor do que a gente, tá? Em geral. Tá bom? Aqui só relembrando, ó, eu vou de novo voltar naquele exemplo lá do problema da mochila, né? Que é assim, né? O problema da mochila. Eu tenho um conjunto de itens, né? N itens. Cada item I tem um valor VI e tem um peso WI. Aí eu quero escolher um subconjunto de itens cuja soma dos pesos não ultrapassa a capacidade da mochila e que maximiza a soma do total aqui dos valores, tá bom? Aí tanto os pesos como os valores são positivos, tá? São números positivos. Então aqui ó, já tem até um modelo, né, de programação inteira aqui. Um modelo bem simples. Aí a gente tinha visto lá nessa aula passada aí de método de plano de corte que tem uma inequação aqui que é a inequação de cobertura, né? Eu não vou explicar ela de novo porque, enfim, quem não lembrar, volta na aula passada lá e dá uma olhada, tá bom? Eu só estou relembrando para vocês assim qual era o problema que a gente estava tratando e a gente viu que tinha umas inequações aí que a gente podia adicionar que era para fortalecer o modelo, né? Ou seja, quando a gente considera a relaxação linear desse modelo, dá para melhorar o limitante que a gente vai obter através dessa relaxação colocando mais cortes, né? Então a gente até viu um exemplo aqui, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse 3 itens, né, a capacidade da mochila fosse 15, os valores dos itens fossem 5, 7 e 9, os pesos fossem 10, desculpa, o peso é o 5 aqui, né? Então, se os pesos fossem 5, 7 e 9 e os valores 10, 15 e 2, né? Aí a gente teria essa solução fracionária aqui, que coloca 1 no item 1, 1 no item 2 e 1/3 no item 3, né? Essa solução fracionária, ela ia satisfazer essa relaxação linear aqui, né? Então lembra que a relaxação linear a gente tira a restrição de integralidade, né? Então aí as variáveis agora x elas teriam que ser
maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a 1, né? Então, nesse caso aqui, né, todas elas estão entre 0 e 1, certo? Uma solução fracionária. E aí, vamos ver o peso desses itens, né? Então, somando aqui, 5 mais 7 dá 12, mais 1/3 de 9, que é 3, vai dar 15, que dá exatamente a capacidade da mochila. Então, essa solução fracionária, ela é viável para esse modelo aqui, para a relaxação linear desse modelo aqui, certo? Só que tem uma inequação de cobertura que corta essa solução, certo? Então, qual que era lá a inequação de cobertura? Para mim, uma cobertura é qualquer subconjunto de itens cuja soma dos pesos estoura a capacidade da mochila, certo? E aí, eu estou falando rapidinho porque a gente já viu isso na aula passada, tá? Então, bom, se eu somo esses itens e estoura a capacidade da mochila, então não posso colocar todos eles na mochila, certo? Então, se eu pegar uma cobertura C, eu sei que pelo menos um deles tem que estar fora. Então, se eu somar os x's aqui do XJ para todo J nessa cobertura C, eu sei que eu não vou poder ter a soma igual a C, a cardinalidade de C, né? Porque senão eu estaria escolhendo todo mundo e isso estoura a capacidade da mochila. Então eu sei que pelo menos um tem que ficar de fora. Então eu sei que isso tem que ser menor ou igual a cardinalidade de C menos 1. Tá bom? Então essa é uma inequação válida, né? E essa inequação, ela vai cortar essa solução aqui, ó, né? Nesse exemplo. Então vamos ver aqui, ó. x2 mais x3, qual que é o peso? Ó? x2 mais x3 tem peso 7 mais 9, que dá 16 e que estoura a capacidade da mochila, que é 15, certo? Então, esse subconjunto aqui, ó, item 2 e item 3, é uma cobertura. Se é uma cobertura, eu posso colocar essa inequação aqui de cobertura, né? Então, como ela é uma cobertura que tem tamanho 2, então o lado direito aqui vai ficar 2 menos 1, que costuma ser 1, né? Então, x2 mais x3, que é a cobertura, tem que ser menor ou igual a 1. Né? Então, x2 mais x3 menor ou igual a 1. Só que x2 mais x3 dá 1 e 1/3, né? 1 mais 1/3. E 1 mais 1/3 não é menor ou igual a 1, certo? Então, quando eu incluir essa inequação aqui no modelo, vai cortar essa solução fracionária, certo? Então, eu melhorei o meu modelo, eliminei solução fracionária que antes estava contida aqui na relaxação linear original. Tá bom? Agora, o número de coberturas, ele pode ser exponencial, né? Eu não consigo saber, na verdade, né? Eu precisaria, eu poderia, né? Assim, isso, obviamente que isso não seria eficiente, mas se eu fosse enumerar todos os subconjuntos de itens, para eu descobrir quais são coberturas, né? Eu teria um número exponencial, né? Porque, tipo, cada item ele tá ou não tá, né, na cobertura. Então, ou seja, eu tenho 2 elevado a n possíveis coberturas, né? Então é exponencial o número de coberturas. Então eu não tenho como colocar todas essas inequações. O que eu faço é fazer a separação, né? Então eu resolvo lá a relaxação linear e aí eu rodo um algoritmo para ver se eu encontro alguma dessas inequações violadas. Se eu encontrar, eu coloco. Se eu não encontrar, paciência, né? Aí então, no caso, o nosso algoritmo aqui de branch and cut, nesse passo aqui de adicionar corte, ele vai procurar por inequações de cobertura, certo? Eu não vou falar aqui todo como que é o branch and bound todo, porque, enfim, eu já falei em aulas passadas, né? Então, mas só lembra que, assim, tem todo um algoritmo aqui, tem um monte de coisas que a gente tem que pensar, né, dentro desse algoritmo, só que um passo dele é adicionar cortes, né? E aí, no caso do problema da mochila, quais cortes que a gente adicionava? A gente adicionava esses cortes aí de cobertura, certo? Então tá bom, espero que vocês lembrem aí de tudo isso, certo? A gente viu que o problema da separação, né, que é justamente resolver, dado uma solução fracionária, descobrir
se tem alguma cobertura violada lá que a gente pode incluir, a gente viu que esse problema também é um problema difícil de resolver, né? E aí, portanto, a gente vai resolver com uma heurística, tá? A gente não é obrigado a colocar corte aqui. A gente coloca corte se a gente encontrar. Se a gente não encontrar, a gente não coloca, tá? Isso não vai afetar a corretude do algoritmo, tá? O algoritmo sempre vai produzir uma solução ótima, tá? Só que eu, achando mais cortes, eu espero, né, que o algoritmo rode mais rápido, tá? Porque nem isso também dá para garantir, né? Mas assim, né, até certo ponto dá para dizer que quanto mais cortes a gente acha, mais o algoritmo vai rodar rápido, né? Então a gente quer tentar encontrar cortes. É claro que assim, eu também disse para vocês que isso precisa ser calibrado, né? Se eu também ficar colocando muito corte, às vezes pode não ser bom, né? Então também não é 100% verdade que quanto mais cortes, melhor, tá? Mas então o que a gente quer fazer é ter boas heurísticas que consigam encontrar cortes aqui. E no caso desse problema da mochila, cortes desse tipo aí, da cobertura. Tá bom? Aí eu mostrei para vocês a minha implementação lá, né? De cabo a rabo, né? Implementando todo o branch and cut e inclusive colocando cortes. Agora, na aula de hoje, o que eu quero mostrar para vocês é a implementação que é a mais recomendável, que é assim, use o framework do solver que você estiver usando. Aqui no caso a gente está usando o Gurobi, né? E tem outros solvers que também tem o mesmo esquema, né? E aí a gente só vai adicionar os cortes aqui, tá? O solver ele já adiciona um monte de corte genérico, mas a gente ainda vai adicionar o nosso corte lá junto, tá bom? O nosso corte de cobertura. Então vamos ver como é que faz isso. Tá? É bem tranquilo, tá? Não tem muito segredo não. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Bom, eu peguei um código aqui, ó. O da aula passada estava em português, né? O dessa aula está em inglês, porque eu peguei da última vez que eu dei a disciplina, eu estava codando tudo em inglês, então agora vai em inglês. Aí, ó, então assim, eu não vou olhar todos os detalhes, porque, enfim, vocês já sabem aqui como trabalhar com o solver, né? Como é que monta o modelo e tal. Então vou passar bem rápido por isso, tá? Vou mostrar só o que é novidade de fato, tá? Então aqui a gente está criando o modelo, criando as variáveis, né? Adicionando aqui a função objetivo, né? E adicionando a restrição de capacidade, né? Até aí, beleza. Essas duas linhas, essa linha aqui primeiro eu não vou falar nada, tá? Vou deixar aqui, depois eu volto nela. Aí agora, ó, o que que acontece? Aí eu estou chamando aqui esse método setCallback, tá? E aí com o parâmetro do método eu estou passando esse Cover Inequality Separation Callback, que é uma classe minha aqui, tá? Eu já vou mostrar para vocês. É a classe responsável por fazer a separação lá, rodar o algoritmo de separação, tá? Mas eu estou avisando para o Gurobi aqui, ó, para ele chamar esse meu callback no momento aqui do algoritmo em que ele tiver que adicionar corte, tá bom? Então, no momento do algoritmo, quando ele chegar nesse passo 5 aqui, ó, aí ele vai chamar esse meu callback aqui, beleza? Aí eu estou passando aqui para o meu callback, ó, a referência aqui das variáveis x que eu criei no meu modelo, e estou passando aqui mais algumas classes, uma referência de uns objetos aqui que eu uso aqui que eu preciso saber, né? A entrada, as estatísticas aqui e tal. Tá bom? E aí, beleza. Aí eu chamo lá o método optimize. Beleza? Aí tem essa linha aqui que eu também vou pular por enquanto. Então, basicamente, ó, o que mudou até agora, tá? Se você fosse implementar o knapsack aqui, né? A mochila binária, problema da mochila, né? Fosse fazer o modelo basicão, né? Que é só o modelo basicão é o que tem só isso aqui, né? Certo? Então aí o código seria esse aí, né? Aí a única linha a mais que a gente colocou por enquanto é essa linha aqui, ó, o setCallback, tá bom? Para ter a separação da cobertura,
Beleza? Então, basicamente, o código do modelo é a mesma coisa, eu só coloquei esse set callback e passei lá a referência do meu callback. Agora basta a gente ver o código do callback, né? O que faz esse callback aí. Então vamos ver aqui, ó. Então, primeira coisa, tem que estender essa classe aqui, ó, grb callback, tá? Eu estou mostrando para vocês o Gurobi, mas assim, se você fosse fazer isso usando outro solver, por exemplo, o Cplex, que é um outro solver comercial também, que também tem licença acadêmica gratuita, o esquema é basicamente o mesmo, tá? Você vai avisar o solver que tem um callback lá que ele tem que chamar e quando for adicionar corte, e aí depois você implementa o callback. Aí é claro que vai mudar aqui alguns nomes de algumas coisas e tal, mas a ideia é basicamente a mesma, tá? Beleza. Aí, ó, toda vez aí tem esse método, que é o método que eu tenho que sobrescrever aqui. Portanto, era um método abstrato, né, dessa classe aqui, grb callback. Tá? Então, eu sou obrigado a implementar esse método, que é justamente o método que o Cplex vai chamar quando for para adicionar corte. Eu falo Cplex, tá? Desculpa se eu confundo, tá, pessoal? Porque eu trabalho bastante com o Cplex e eu estou trabalhando com vocês aqui nessa disciplina com o Gurobi, né? Então, se eu falar Cplex, você entenda Gurobi, tá? Porque a gente está mexendo com o Gurobi aqui, tá bom? Então, ó, só que assim, no Gurobi tem callback para fazer outras coisas também, tá? Então, durante aqui a execução do algoritmo, ele chama o teu callback em diferentes passos aqui, tá? Ele pode estar aqui nesse passo, mas ele pode estar em outro passo aqui do algoritmo e chamar o teu callback, tá? Agora eu estou falando especificamente do Gurobi, tá? Especificamente do Gurobi. O Cplex é outro esquema. O Cplex ele tem lá um user cut callback, que é um callback específico para corte, tá? Esse callback do Gurobi, ele é um callback mais genérico, tá? Então, a gente precisa fazer... esses caras, assim, né? Eles não são muito bons de codar, tá? Eu já fiz essa crítica aqui. Não é a primeira vez que eu faço, né? Eu digo assim, não são bons de codar, assim, no seguinte sentido, no sentido de engenharia de software, né? De orientação a objetos, essas coisas, porque a praia desses caras é fazer o código rodar rápido, tá? Né? Nisso eles são bons, muito bons, por sinal. Tá? Mas na parte de engenharia de software eles não são muito bons, não. Então, o callback ele é meio genericão, tá? Então ele é chamado em vários momentos lá. E aí a gente tem que pegar essa variável aqui, ó, where, né? Que é uma variável da classe pai aqui, ou mãe, sei lá, o que você prefere dizer, né? Então eu poderia até escrever aqui, ó, super.where, né? Aí, esse where, ele vai dizer para a gente em qual momento, em qual passo do algoritmo que ele chamou o teu callback, tá? Ops, vou fazer um Ctrl Z aqui, aí, tá? E aí, no caso, quando a gente quer colocar corte desse tipo que eu estou colocando aqui, ó, então a gente tem que o where tem que ser igual a mipnode, tá? CB é a abreviação de callback, né? Mipnode, tá? Então o where tem que ser igual a isso aqui e o mipnode status tem que estar ótimo, tá bom? Então assim, ele resolveu a relaxação linear daquele nó até o talo, tá? Então lembra que aqui, ó, cadê? Vamos ver aqui. Ó, resolve o LP, né? É o passo 3 aqui. Resolve o LP, aí depois ele vê se o LP é inviável, vê se dá para podar lá, né? Ele poda por limitante, poda por viabilidade, né? Então tem um monte de poda, né? Aí não conseguiu podar, aí ele vai adicionar cortes, né? Então ele tem que ter resolvido esse LP aqui, tá bom? Então esse mipnode status aqui igual a ótimo, ele significa que resolveu o programa linear até chegar na solução ótima,
tá bom? Aí então é o momento de fazer a separação, tá bom? Então beleza, fiz a verificação se eu estou tipo, no lugar certo, aí agora eu faço a separação. Se eu conseguir encontrar lá uma cobertura lá violada, aí eu adiciono a inequação, tá bom? Aí aqui, ó, vamos ver esse algoritmo, o que ele faz, ó, separate cover inequalities. O que aconteceu aqui? Uai. É que aqui, ó, tá vendo? Deu uma zoada aqui nas cores aqui, ó. Deixa eu abrir de novo pra ver. Agora sim, né? O cat tá roxinho, beleza. Então vamos ver esse aqui, ó. Separate, não sei o que lá, blá blá blá. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó. Primeira coisa é isso aqui, ó. Onde que tá isso aqui? Ah, tá, é que eu já tá. É que aqui, ó, como parâmetro do método que faz a separação, eu já tô chamando esse outro método aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Nesse método, ó, o que acontece? Eu preciso saber qual o valor das variáveis nessa relaxação linear que ele resolveu, né, com outros cortes lá que ele pode ter colocado, né? Aí para fazer isso eu chamo esse método aqui, ó, getNodeHell. Hell, parece de hell, o hell de inferno. Certo? Então eu pego lá para cada variável xi, eu chamo esse getNodeHell e aí eu estou guardando num outro vetor aqui. Tá? Eu peguei, enfim, é uma opção que eu fiz, tá? Eu criei um vetor para copiar o valor dessas variáveis aqui. Era mais por uma questão de apresentação do código, tá? Aí agora sim, ó, nesse vetor aqui, ó, xValues, eu tenho os valores da variável x nessa relaxação linear aí, tá bom? Aí, agora sim, a minha separação eu vou usar esses valores aí, tá bom? É que aqui no caso, ó, tá, aí eu tô recebendo aqui no X, né? Aí eu tô, bom, paciência aqui, né? É que, ó, é o mesmo algoritmo que eu tinha falado, eu tinha mostrado para vocês na aula passada, né? É a mesma heurística, né? Que ele ordena por esse valor aqui, ó, tá? E aí só que aqui, ó, a implementação está um pouco diferente, né? Eu crio essa classe pair aqui, ó, que aí eu coloco o índice do item e o valor da variável do item, né? E aí dentro dessa essa classe pair, cadê aqui? Aí, ó, na classe pair, ela implementa aqui essa interface comparable, né? E aí ela tem lá o método implementado lá do compareTo do jeito que eu quero lá, certo? Aliás, eu também nem sei se eu fiz aqui direito. Deixa eu ver se eu fiz direito. XI. Depois eu até tenho que ver. Eu lembro que na aula passada eu tinha errado na heurística lá. Aí eu mudei. Era justamente o critério de comparação, né? Eu estava ordenando em ordem crescente, era para ordenar em ordem decrescente, né? A hora que eu mudei a heurística lá, o negócio melhorou, né? Então, mas beleza, aqui é o comparador, tá? Aí eu então ordeno esses pares aqui, nessa ordem, para depois eu fazer aquela heurística lá. Eu não vou explicar a heurística de novo, vocês lembram lá, né? Tinha uma heurística para fazer a separação, tá? Isso não é o que é mais importante aqui, para vocês entenderem. Eu acho que aonde que é importante é essa parte aqui, ó, tá? Então você tem que saber como que você faz para pegar o valor das variáveis, tá? É chamando esse método aqui, ó, tá bom? Então você pegou os valores lá da fracionários, então tipo, como se a gente tivesse nesse exemplo aqui, ó, cadê?
né, a gente quer saber esses valores aqui, ó. Tem uma solução fracionária aqui, x, né, que é da relaxação linear. O valor do x1 é 1, do x2 é 2 e do x3 é 1/3. Aí eu quero justamente pegar esses valores para ver se eu encontro uma cobertura como essa aqui, tá bom? E aí o método que eu chamo é esse aqui, certo? Beleza. Aí rodei a minha heurística. Se a minha heurística encontrou uma cobertura, aí eu tenho que adicionar a inequação, certo? Então eu chamo aqui, ó, a separação. Aí eu falo, se eu conseguir encontrar a cobertura, então adiciono o corte, tá bom? E aí como que adiciono o corte, né? Aí, ó, você cria lá uma expressão lá linear, né? Igual quando você adiciona uma inequação no modelo, tá? Então, o mesmo esquema. Cria a expressão, aí você adiciona os termos, né? Então, aqui no caso desse corte aqui, o coeficiente é 1 para todo xj que está na cobertura, né? Então, eu vou aqui, ó, para todo j que está na cobertura C, eu coloco o coeficiente dele 1, né? Aqui, aliás, deixa eu só apagar isso aqui. Aqui eu estava usando esse mesmo código aqui para dois exemplos diferentes. Agora eu quero deixar um exemplo só. Aí eu chamo esse método aqui, ó. Aí, assim, né, no modelo, quando a gente vai montar o modelo, ó, a gente cria a expressão, adiciona os termos e aí a gente chama esse método aqui, né, addConstraint, né? Agora aqui no callback a gente vai chamar o método addCut, tá? E a gente não vai chamar no modelo, né? A gente não tem um model, ponto, nada, tá? A gente vai chamar aqui nesse método do próprio callback, tá? Então o método que está lá na classe Py aqui, tá bom? Então a gente chama aqui, ó, addCut, passando a expressão, vê lá qual é a direção dela, né? Se é menor, igual, maior, igual, igual. E o lado direito dela, né? Então aqui no caso o lado direito é o tamanho da cobertura menos 1. Então aqui, c.size menos 1. Tá? E é de menor igual, então less equal. Certo? Então assim, ou seja, o que é importante aí, aliás, deixa eu tirar isso aqui também, ó. Tô removendo aqui umas coisas aqui. Agora ficou... Ah, mas tudo bem, vai. Paciência. Acho que eu vou tirar, vai. Eu tô dando uma limpada no código, que aí depois eu vou colocar lá no E-Disciplinas. Já fica um pouco mais limpo aqui, ó. Pronto. Deu uma limpada aqui. Então é isso, pessoal. Então é bem simples, certo? Né? A gente aproveita aí todo o framework do Ciplex, do Gurobi, né? E aí a gente só precisa, tipo, né, implementar esse callback, pegar aí os valores das variáveis e depois, se conseguir encontrar uma inequação violada, a gente adiciona o corte, tá bom? E aí, de resto, o solver já se encarrega de fazer as coisas funcionar, tá bom? Aí, ó, eu rodei aqui, por exemplo, ó, rodei para um exemplo pequeno aqui, quer dizer, nem tão pequeno assim. Na verdade, agora eu peguei as instâncias lá que eram ditas como large scale lá. Cadê? Aqui, ó. Tô pegando instâncias dessa pasta aqui. Cadê? Tem essas large scale aqui, ó, né? Com 1000, eu acho. Peguei com 1000 aqui. A distância nem é tão pequena assim. Ele resolveu bem rápido e ele só incluiu 2 cortes, tá? Acho que o meu corte aqui não tá... Minha heurística não tá tão boa, né? Quer ver? Deixa eu testar aqui, ó. Eu não vou nem pensar, tá? Vou fazer meio que sem pensar aqui, tá? Só para ver se eu errei a mão aqui na hora de ordenar, igual da outra vez eu tinha errado. Vamos ver aqui.
Zero. Piorou. Antes ele adicionava 2 cortes, agora ele está adicionando nenhum. Enfim. Então vamos voltar. Bom, eu tô falando aqui, mas assim, né, pessoal? Tem que olhar lá com calma. Mas eu acho que eu não errei dessa vez. Devo ter errado da outra só. Então deixa eu botar de volta lá o código certo. Beleza, adicionou 2 cortes só, né? Aliás, antes eu tinha testado para várias instâncias, ele não tinha adicionado nenhum corte, né? Aí eu também já vou até explicar para vocês o que ocorre aqui, né? O que ocorre. Mas assim, ó, beleza, funcionou, certo? Tá bom. Aí esse é um exemplo também bem bobinho, tá? Esse problema da mochila aí é um problema bem manjado. A gente nem precisaria incluir esses cortes aí, tá bom? O solver, ele digamos, come com farinha esse problema aí, tá bom? E esse problema, o problema da mochila tem uns algoritmos também específicos para ele que talvez até sejam mais eficientes do que montar esse modelo e colocar no solver, tá? Eu fiz só para ficar bem fácil de vocês entenderem, tá? Agora, o que acontece, pessoal? Deixa eu contar um pouco para vocês assim o que o solver faz, tá? Contar algumas coisas sobre o solver, né? Então, uma coisa do solver, né? O solver, ele tem vários tipos de corte que ele implementa lá, ó. Então, dando uma googada rápida aqui, ó, apareceram seis tipos de corte diferentes. Eu sei que tem mais, tá? Eu só não consegui achar, que eu googlei rapidinho, encontrei esses aqui, ó. Mas até aqui, ó, mesmo tá falando do click cuts, que não tá aqui, né? Então tem esse RLT cuts, strong Gomory Shvatal Shvatal Gromo, na verdade não é nem Shvatal, né? É Quatal que fala. Então strong Quatal Gomory cuts, mirror cuts, flow cover cuts, network cuts, tem um monte de cuts aqui, tá? Tem click cuts, então tem vários cortes genéricos que o solver implementa, tá bom? Eu até desliguei esses cortes aqui no meu código. Então uma linha aqui que eu falei que eu ia falar depois, né? Então aqui, ó. Eu peguei e falei, eu quero que o solver não inclua nenhum corte desses aí genérico, tá? Porque também se ele colocar os cortes genéricos dele não vai sobrar nada para mim, né? Provavelmente para esse problema aqui que é mais fácil, ele vai, tipo, já vai encontrar a solução inteira e não vai sobrar nada para mim. Então eu desliguei os cortes dele, tá? Então esse parâmetro aqui, ó, tem aqui, ó, digamos, a agressividade com que o Cplex vai aplicar cortes, tá bom? Então se passar 0, ele não vai aplicar corte nenhum. Se passar 1, ele vai aplicar moderadamente. Se passar 2, ele já vai mais agressivo. E para o 3 ele vai para as cabeças mesmo, vai ficar bastante agressivo, tá? O bastante agressivo aqui é o quê? É ficar pondo bastante corte. Lembra que eu falei para vocês que isso é uma coisa que tem que calibrar, né? Então, sabe, você pode calibrar os cortes aí, né? Aqui eu fiz uma calibragem tipo já para todos os cortes, né? Só que você pode calibrar individualmente cada corte. Tá, então você fala, para o meu problema, eu acho que esses cortes aqui não estão funcionando bem, então vou desligar. Esses aqui estão funcionando bem, então vou botar bem mais agressivo, entendeu? Então você pode calibrar cada corte, ou então pode fazer igual eu fiz aqui, calibrar todos de uma vez, tá? Como eu queria desligar tudo, né? Aí ficou fácil, tá bom? Então uma coisa que, sabe, quem trabalha com esse tipo de coisa, uma coisa que tem que pegar a manha é de como calibrar o solver, tá? Então fazer testes lá, pegar várias instâncias, testar, ficar brincando com esses parâmetros aqui e ver o que acontece, tá bom? Porque o solver, ele é um software bem genérico, né? Então, sabe, você conhecendo, se você está
usando o solver para resolver tipos específicos de problema que você tem lá na tua empresa, né? Aí você tem um conhecimento maior sobre a estrutura do teu modelo e tal. Isso pode ajudar o solver aqui a trabalhar melhor, tá bom? Então uma coisa que você pode fazer é brincar com esses parâmetros aí desses cortes, tá bom? Com isso você pode também, sem querer, estragar o solver, né? Assim, você bota tudo agressivo, aí o solver começa a pôr corte demais e isso começa a atrapalhar o desempenho. Então, sabe, tem que saber mexer nisso aí, tá bom? É igual mesa de som, né? O cara acha que, né? Vê aquele monte de botão, começa a mexer, a hora que vai ver, estragou o som todo, né? Então tem que mexer, mas tem que saber o que está fazendo. Então, beleza, uma coisa são esses cortes genéricos aí. Porque, e também assim, tá? Os cortes, por exemplo, corte de Gomori, a gente viu lá na aula que tudo bem que esse aqui é um corte diferente do que a gente viu na aula, tá? Mas a gente viu lá na aula que, por exemplo, o corte de Gomori é um corte que você consegue aplicar em qualquer modelo, tá? Então basta que você me dê uma solução fracionária, eu vou lá e te dou um corte de Gomori. Tem alguns cortes aqui que você não consegue aplicar em qualquer modelo, tá? O modelo tem que ter uma certa estrutura específica, tá? Só que essas estruturas, elas são específicas, mas ao mesmo tempo são genéricas. Então, assim, elas aparecem em vários problemas, né? Então, uma coisa que o solver faz é justamente olhar para o teu modelo e tentar identificar se ele tem ou se ele não tem a estrutura que precisa ter para ele aplicar cada um desses tipos de corte, tá bom? Então ele vai falar, o teu modelo tem bastante restrições desse tipo aqui, que aí eu consigo aplicar, sei lá, esse aqui, flow cover cuts, né? Aí ele vai lá e aplica, tá? Agora, sabe, se você tiver um conhecimento mais aprofundado, aí às vezes você já sabe que o teu modelo não tem certas estruturas, você pode desligar certos cortes. E às vezes você sabe que o teu modelo tem bastante aquela estrutura, então você pode deixar o corte mais agressivo. Enfim, esse tipo de coisa, tá bom? Outra coisa que o solver tem também, que dá para calibrar, são as heurísticas, né? Heurísticas para encontrar a solução viável, né? Vocês lembram lá que eu falei lá para vocês, né, que no primeiro passo aqui na descrição do algoritmo, ele inicia a solução viável aqui, no caso é problema de maximização, e aí o limite inferior, o limitante inferior, ele coloca menos infinito, né? Aí lembra que eu falei para vocês, o ideal é colocar uma heurística, né? Então tenta encontrar, no caso da mochila lá, tenta encontrar uma mochila, uma escolha de itens lá, que seja interessante tal, e que não estoure a capacidade da mochila, e aí você já começa com um bom limitante inferior, tá? Então o solver faz isso já, tá? Ele roda heurísticas, né? E não só no nó raiz, ele roda heurística nos outros nós da árvore também, né? Então ele pode aproveitar, né? Porque tem heurísticas que às vezes a gente pega o valor, por exemplo, da solução fracionária e faz alguns arredondamentos para encontrar uma mochila viável, né, inteira, né? Então, por exemplo, se eu pegasse essa solução fracionária aqui, ó, eu poderia pegar e arredondar isso aqui para zero. Ó. Falar, eu vou pegar essa mochila, aí essa variável que está fracionária eu arredondo para zero. Fazendo isso, ela ia ficar viável, ia ficar 5 mais 7, 12, cabe na mochila. Então eu encontrei uma solução viável simplesmente pegando uma solução fracionária e arredondando para baixo. Nesse caso aqui, deu certo, né? Então tem heurísticas que a gente faz assim, usando os valores das variáveis, das valores fracionários lá das variáveis. E aí esse tipo de heurística, você pode rodar, né, a heurística não só na raiz aqui do branch and bound. Eu posso, para todo nó da minha árvore, eu posso, né, ele vai ter uma solução fracionária lá associada àquele nó, eu posso rodar uma heurística para tentar encontrar uma solução viável melhor do que a que eu tinha na mão, certo? E aí o Gurobi, ele tem esse parâmetro aqui, que você define quantos por cento do tempo que você quer que ele gaste fazendo isso, né, rodando heurísticas,
né? Então ele fala que o padrão aqui é ele gastar 5% do tempo com heurísticas, tá bom? Aí você pode aumentar, né? Quanto maior a porcentagem do tempo você gastar com heurística, menos ele vai gastar com o resto, certo? Então a consequência disso é que provavelmente o que você vai acontecer é que você vai encontrar soluções viáveis melhores, né? Mais rápido. Só que, por outro lado, o teu limitante que vem lá das relaxações lineares, ele vai demorar mais para se movimentar. Então, no caso aí de um problema de maximização, o que a gente obtém como limitante lá das relaxações lineares é o limitante superior, né? Então, o limitante superior ele vai demorar mais para descer, né? A gente quer subir o limitante inferior e descer o limitante superior, certo? Então, nesse caso, ele vai demorar mais para descer, porque ele vai explorar menos nós, né? Ele vai colocar menos cortes, ele vai gastar menos tempo com essas outras coisas e vai gastar mais tempo com a heurística, tá bom? Agora, o que acontece? Na prática, às vezes você está trabalhando com um problema que é grande lá, as instâncias são grandes, você sabe já pelas experiências que você fez lá que o solver nunca consegue resolver o problema, nunca consegue achar a solução ótima, né? E aí você faz experimentos e começa a sacar que é melhor você deixar o solver gastando mais tempo com heurística, porque tipo, ele vai te dar soluções boas, né? Melhores do que se ele não gastasse esse tempo a mais aí com heurística, né? Só que a desvantagem disso é que você pega o que não é legal da heurística, né? A heurística ela pode até te dar uma solução ótima, mas ela não consegue te dar nenhuma garantia de nada, né? Ela te dá uma solução na mão e você não sabe o quão distante essa solução está do ótimo, né? Agora, um processo de branch and cut, ou branch and bound, ele sempre sabe qual é a distância que ele está do ótimo. Ele sempre te dá uma garantia. Ele fala, ó, essa solução ela está pelo menos pelo menos ou no máximo, aí não sei, dependendo da direção das coisas aí, mas ele fala assim, essa solução está com uma distância aí de uns 20% do ótimo, né? Pode até ser que ela seja ótima, mas o solver ele te dá alguma garantia de aproximação, né? Ele fala, isso aqui está uma distância de mais ou menos 20% do ótimo, né? Então você tem mais informação sobre a solução. Então, quanto mais você gastar com heurística, ele vai tender a te dar soluções melhores, mas ele vai gastar menos tempo com as outras partes do processo e ele vai ter uma garantia menor dessa solução. Então, às vezes ele vai falar para você, isso aí está 300% longe do ótimo. Só que às vezes nem está tão longe assim do ótimo. Só que o solver não conseguiu calcular, resolver lá, explorar muitos nós da árvore de branch and bound. Portanto, ele não sabe te dizer, ele vai falar lá o valor que ele conseguiu encontrar. Então, ele vai falar, até onde eu sei, essa solução está mais ou menos 300% longe do ótimo. Tá? E às vezes, você não mexendo aí nesse parâmetro da heurística, ele pode te dar uma solução pior, mas ele pode falar, essa solução está a 50% de distância do ótimo. Entendeu? Porque isso é só uma estimativa. Então, a estimativa dele vai estar melhor, mas às vezes a solução vai estar pior. Então você tem que ver o que você quer, né? Você quer a estimativa ou você quer a solução? Né? Certo? Agora, quando você tem uma situação em que você espera encontrar uma solução ótima, talvez não seja um bom negócio ficar gastando muito tempo com a heurística, tá bom? Então, essa coisa de gastar muito tempo com a heurística geralmente é quando você não tem esperança de encontrar o ótimo. Tá bom? E aí você abre mão aí de ter essa boa estimativa para ter uma solução melhor, tá? Beleza. Fora a heurística, o que mais que tem também de legal aí no solver? Deixa eu dar um bico na minha água. Tem o pré-solve, né? O pré-solve, o que faz o pré-solve, né? O pré-solve, ele transforma o teu modelo num modelo equivalente, tá? Que aí ele tem que ter as seguintes propriedades, né? Basicamente, são as propriedades que garantem que ele é equivalente ao teu modelo,
né? Então, assim, esse modelo modificado ele é inviável, se somente seu modelo original era viável, né? Ele é ilimitado, se somente seu modelo original era ilimitado, né? Se eu encontrar uma solução ótima para esse modelo modificado, ela tem que ser ótima também para o modelo original, né? Se eu encontrar uma solução viável para esse modelo modificado, ele é uma solução viável para o modelo original, né? Certo? Então, é tudo isso, tá? É assim, ou seja, é equivalente, tá? Aí você vai falar, tá, mas então para quê, né? Para quê? Porque aqui, ó, no geral, o objetivo, né, qual que é? É chegar num modelo menor, né, e mais fácil de resolver, tá? Então ele faz isso para o programa linear ficar mais compacto e com propriedades mais interessantes que facilitam o processo de resolução, tá? Então ele vai mexer nos coeficientes, né? Aí, assim, como o Pressove trabalha também não, eles não revelam, tá? Tem muito truque que... Porque assim, eu tive a sorte, né, um privilégio de assistir uma palestra de um dos fundadores do Gurobi, né, que é o Bob Bixby, né? Apareceu o Bob Marley, não é o Bob Marley que eu quero. Bixby. Esse cara aqui, ó. Exatamente ele. O Bob Bixby, ele foi fundador tanto do Ciplex como do Gurobi, tá? Cofundador, né? Então ele foi cofundador do Ciplex, né? Que esses são os dois melhores solvers que existem no mercado, tá? O Ciplex e o Gurobi. Aí então ele foi cofundador do Ciplex. Aí depois ele vendeu o Ciplex, né? E aí depois passou um tempo aí razoável, ele fundou o Gurobi, tá? Esse BI aqui acho que é de Bixby, ou é o RO do Robert, acho que é o RO. O Gurobi são as iniciais aí dos fundadores. Então ele falou, né? O próprio Bob Bixby ele falou que vários dos truques que eles usam lá no Pressove deles, não só no Pressove, tá? Também na resolução de programas lineares, né? Tá naquele livro lá do Quattle, que eu passei para vocês lá no aquele Linear Programming, cadê? Linear. Esse livro aqui, né? Certo? Então, o Bob Bixby falou que, várias das coisas que estão nesse livro aqui são as coisas que eles implementam lá, tá? Tanto no Gurobi como no Ciplex. É claro que assim, o Bob ele não sabe mais exatamente o que tem lá no Ciplex, porque ele vendeu o Ciplex há muito tempo, mas na versão original que ele tinha acesso lá, ele disse que era assim que a banda tocava lá. Mas enfim, tem uma série de coisas assim, não tenho nem como chegar nesses assuntos aqui com vocês. Aliás, eu mesmo também nunca estudei essas coisas a fundo. Mas ó, vamos ver um exemplo besta aqui, tá? Um exemplo besta, ó. Então, por exemplo, ó, imagina que você tem esse programa linear aqui, ó, né? Aí aqui, ó, as variáveis x1 e x2, elas são paralelas, vamos dizer assim, né? No sentido de que elas têm exatamente os mesmos coeficientes, né? Então, aqui, ó, na função objetivo, o x1 e o x2 têm coeficiente 3. Aí nessa restrição, ó, x1 e x2 têm coeficiente 2. Nessa restrição aqui, ó, x1 e x2 têm coeficiente 5. Né? Aí o x1 e o x2, ó, eles são maiores ou iguais a 0. O x1 é menor ou igual a 7, o x2 é menor ou igual a 17. Aí o que o Pressove pode fazer aqui nesse caso? Ele vai criar uma variável só, né, que ele vai chamar de x, aí ele vai colocar os mesmos coeficientes, né? Então 3 na função objetivo, 2 nessa restrição e 5 nessa restrição. E agora ele vai colocar que a variável x ela é maior ou igual a 0, menor ou igual a 17, que é a soma aqui do 7 com o 10. Tá?
Por que que essa transformação aqui eu chego num programa linear equivalente? Acho que é bem tranquilo de ver aqui, né? Porque se eu pegar a solução daqui, ó, desse programa linear, basta eu dividir, se ele colocou tipo 15, sei lá, eu posso pegar um pedaço desse 15 e jogar no x1, outro pedaço e colocar no x2, né? Posso pegar 10 dos 15, aí eu posso pegar 10 e colocar no x2 e 5 no x1, né? Eles têm os mesmos coeficientes aqui, né? Tanto na função objetivo como nas restrições, né? E a soma, e o x, como ele não passa de 17, eu consigo distribuir isso aqui entre o x1 e o x2, certo? Então, ou seja, eu construí um outro programa linear que é equivalente, mas que ele tem uma variável a menos, né? Então, vocês vão ver que o pré-solve, quando a gente olha lá o log do Cplex, quer ver, ó? Tá, aqui não apareceu nada, né? Mas geralmente ele fala que o pré-solve, é que também esse modelo que a gente está fazendo aqui é um modelo muito besta, né? Um modelo que tem uma restrição só, né? Então também não dá para o pré-solve fazer muita coisa, não dá para fazer milagre, né? Mas ele geralmente ele aparece aqui, ó, o pré-solve eliminou não sei quantas linhas e não sei quantas colunas, tá? Então ele vai olhando, observando essas coisas, consegue eliminar variáveis, né, que ele vai chamar de colunas, e aí ele também às vezes consegue eliminar restrições. Tá? Ele fala, essa restrição aqui é combinação linear dessas outras duas, então eu removo. Tá? Então o pré-solve tem várias coisas que ele consegue identificar e consegue melhorar. Ele também dá uma massageada nos coeficientes, né? Que às vezes, dependendo de como estão os coeficientes, pode dar mais problema lá de instabilidade numérica, não sei o quê. Então ele também dá umas massageadas nos coeficientes, né? Enfim, uma série de coisas aí que o solver pode fazer. Beleza? Então, pré-solve também é um negócio importante. E aí lá nesse curso que eu fiz, eles mostraram testes assim, né? Que mostravam que, depois que começou a investir nesse negócio de pré-solve, foi, digamos, um marco, assim, né? Os solvers ficaram muito mais eficientes depois que eles começaram a fazer pré-solve. Porque no processo de branch and cut, a gente tem que resolver programa linear em cada nó, né? Você tá aqui lá, ó, sempre nesse passo 3 aqui, resolve esse programa linear. Então tem uma cacetada de programa linear para resolver, né? Então, sabe, fazer esse pré-solve lá no começo, você já torna todos os outros programas lineares aqui, subsequentes aqui, menores, enfim, mais fáceis de resolver, né? Então acaba acelerando bastante o processo como um todo, tá? Então esses são os truques aí que a gente tem que conhecer, né? Aqui, ó, tem uma outra coisa também, uma última coisa aqui, ó. Esse parâmetro aqui, ó, pré-crush. Quer ver? Gurobi pré-crush. Aí tem algumas dessas reduções que ele faz, né? Quer ver? Ó, blá, blá, blá. Então, assim, ó, o que acontece, ó? Eu vou até tirar esse comentário aqui. Eu vou pegar aqui, ó, vou pegar o que ele escreve aqui e vou colocar como comentário aqui. Eu vou colocar o link aqui, vai. Pronto. Porque eu coloquei aqui, ó, deve setar esse atributo se for adicionar user cut, mas não é bem verdade, né? Não é bem verdade. Vou escrever aqui, ó, ver isso aqui. Que ele fala que assim, ó, você deve considerar setar esse parâmetro para 1 se você for usar callback para colocar os seus próprios cortes, tá? Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Então eu coloquei aqui, ó, pré-crush 1, tá? Só que nem sempre isso é estritamente necessário, tá? Que, ó, o que ele fala? Ó, tem umas reduções que ele faz, que aí se você setar isso aqui para 1, ele vai desligar essas reduções que ele faz, que aí desligando essas reduções, ele garante para você que qualquer restrição que valia lá no modelo original, quando você adicionar no teu user cut aqui,
user cut não, desculpa, no teu callback, né? Então quando você estiver lá dentro do teu callback, você vai adicionar aqui, por exemplo, essa restrição de cobertura. Essa restrição de cobertura, a gente estava olhando para o modelo original, certo? A gente está assumindo que tem todas as variáveis lá que a gente criou, tem todas as restrições que a gente criou, né? Só que o pré-solve, ele muitas vezes ele vai eliminar variáveis e restrições. Aí quando você colocar o teu corte aqui, o que ele vai fazer? Se o teu corte usa uma variável que ele arrancou, por exemplo, o que ele faz? Né? Então aqui no caso, ó, ele garante para você que sempre que você colocar um corte, ele consegue gerar um corte lá no modelo modificado. Tá? Certo? Então, se você setar esse parâmetro para 1, ele garante que ele sempre faz isso para você. Só que nem sempre isso vai ser tão relevante assim para você, tá? Porque você pode falar assim, se ele fez alguma redução lá e melhorou o modelo, e agora esse meu corte aqui se tornou dispensável, tudo bem, paciência. Vou fazer o quê? Né? Enfim, então é bom conhecer essas coisas só para também saber que, né, às vezes você, enfim, tem que testar. Então você pode testar, rodar lá experimentos, fazer experimentos setando isso aqui para 1, depois você pode não setar e ver o que acontece, né? Então é bom conhecer aqui esse tipo de coisa. Então acho que beleza, isso aqui acho que é basicamente o que vocês precisam saber aqui. Aqui ó, por exemplo, ó, eu coloquei comentado aqui, se você quiser desligar o pré-solve para ver o que acontece, tá? Então isso aqui também, às vezes é um teste que você pode fazer, você fala, não quero que, né? Geralmente isso aqui não é muito promissor, tá? Mas em algumas situações você tem que desligar o pré-solve, tá? Não no nosso caso aqui agora, tá? Mas tem algumas situações que você tem que desligar o pré-solve. Beleza, pessoal, então acho que é isso, tá bom? Aqui só de curiosidade, tá só dando spoiler. Uma situação em que a gente tem que desligar o pré-solve é quando a gente faz geração de colunas, né? No caso de branch and cut, não precisa desligar pré-solve, tá bom? Você só tem que ficar esperto com esse negócio aqui do pré-crush. Beleza, pessoal, então eu acho que isso aqui é o suficiente. Provavelmente, tá? No próximo trabalho, eu vou pedir para vocês trabalharem com cortes, tá bom? Então, mas isso é mais para o final do semestre, tá bom? Então aí o que vocês vão fazer basicamente vai ser isso aqui. Só que aí então, o que dá de trabalho então para trabalhar com corte? É o algoritmo que você vai usar para fazer a separação. Tá bom? Mas aí no caso lá, se eu for dar mesmo isso no trabalho, eu vou explicar para vocês qual é o algoritmo que vocês vão implementar aqui na separação, tá bom? Então basicamente, pessoal, quando você tem modelos que são fáceis de montar, né? Você fala assim, eu só tenho que montar o modelo, por mais que não seja um modelo tão bobo como esse. Mesmo pega aqui o modelo que eu dei para vocês lá do trabalho, né? Acho que ele não está na tela aqui, deixa eu ver se... Aqui, ó. O modelo do trabalho, por exemplo. Esse aqui é um modelo fácil de montar. É um modelo bem fácil de montar. Para esse tipo de coisa, para esse tipo de situação, meio que tanto faz a linguagem que você vai usar. Eu vou fazer em Python, vou fazer em não sei o quê. Pode fazer, tal, porque no fundo você só vai estar montando o modelo em Python e depois o solver vai trabalhar lá em C, né? Então o solver vai fazer isso rápido. Agora, quando você tem que trabalhar com o plano de corte, aí o buraco é um pouco mais embaixo. Porque aí você não vai só montar o modelo e entregar para o solver e acabou o negócio. Você vai ficar toda hora, o solver vai ficar chamando o teu callback, né? Então você vai ficar nesse bate-bola aí, nesse ping-pong, né? Com o solver, né? Então toda hora, então tem um overhead aí, né? Dessa passagem de um lado para o outro, né? Mesmo em Java, né? Esse custo aí do JNI, né? Dele sair do Java, né? E essa interação Java-C aí, já tem um overhead aí. Mas fora isso, o algoritmo que você vai rodar vai estar rodando nessa tua linguagem aqui, né? Então, se você está fazendo o callback lá em Python,
De repente aí lá na separação, meu, separação é um negócio que você vai rodar toda hora, né? Então, geralmente para problema difícil, né, você vai ficar rodando essa separação pra caramba, né? E aí você tem um algoritmo lá implementado, sei lá, em Python, que às vezes é ruim de desempenho, tá? O Python, ele é bom para várias coisas, mas para desempenho não é, né? Então, de repente pode comprometer o desempenho aí do teu negócio aí, tá? Da tua solução, vamos chamar assim. Então tem que pensar bem. Agora sim, é claro que, meu, para efeitos aqui da nossa disciplina, você pode fazer, né? Aí é o esquema que eu tinha falado para vocês lá no começo da disciplina, né? Eu prefiro até que vocês façam em Java ou em C++, né? Que são linguagens que eu consigo ajudar vocês caso vocês precisem, né? Eu não programo em Python, né? Então, se vier com código em Python lá, eu não vou conseguir ajudar vocês, provavelmente. Então, só tem esse probleminha aí. Mas, fora isso, se você falar, não, você assumir o risco, né? Falar, não, eu me viro, tal, eu gosto do Python, me sinto mais confortável, tal, programando em Python, aí para mim não tem problema nenhum aqui na nossa disciplina. Mas eu só estou fazendo essa ressalva para, né, vocês se ligarem aí que numa situação real aí, em que o desempenho é mais crítico, aí pode ser necessário você trocar para uma linguagem mais eficiente, tá bom? Eu até da última vez que eu dei essa disciplina, eu estava dando a disciplina usando a linguagem Julia, né? Que a linguagem Julia, ela é mais parecida aí com Python, só que ela é feita para ser eficiente, tá? É esse aqui o símbolo, tá? Então essa linguagem Julia, ela é mais fácil assim de programar como Python, né? É uma linguagem mais, enfim, vocês que programam em Python, vocês sabem. E eu, bom, consegui até, os vídeos estão aí no YouTube, né? Eu até consegui levar a disciplina por algumas aulas, né, usando o Julia, só que a hora que chegou justamente nessa aula dos callbacks, eu não consegui fazer funcionar os callbacks no Julia, né, infelizmente, porque eu tava gostando de fazer as coisas em Julia, né, mas infelizmente não rolou. Aí eu deixei o Julia de lado, pelo menos temporariamente. Mas aí, enfim, o Julia já é uma linguagem que tem um desempenho bem competitivo aí com C, né, com C++, com Java. E é gostoso de programar, vamos dizer assim, como Python. Beleza, pessoal. Então é isso que vocês precisam saber aqui para implementar um branch and cut usando o framework aqui do Solver, tá bom? No caso aqui o Gurobi. Beleza? Até mais aí.